Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu queria ler com você o Evangelho de João, capítulo 8, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, uma história bastante interessante, com lições muito importantes para a nossa vida cristã. Quando eu falo para a nossa vida cristã, não é para a gente tirar proveito apenas para a vida pessoal, para aquilo que me serve, para aquilo que me interessa, né? Para aquilo que pode me fazer mais abençoado, mas tirar proveito para a nossa vida para sermos cristãos melhores, que não só é para sermos pessoas melhores para dentro, como também para sermos melhores pessoas para fora, para o próximo, para o outro, para a nossa vivência diária, né? Para a maneira como nós enxergamos Deus e vivemos a fé cristã. E o texto em questão é importantíssimo para esse processo. João, capítulo 8, do 1 até o 11, fala o seguinte: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então disse-lhe Jesus: Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Essa história, né, do Evangelho de João, ela é essencial. Ela é extremamente importante e ela desmonta uma série de arrogâncias humanas, né? Uma série de arrogâncias de religiosos, cristãos, inclusive. Ela desmonta uma série de prepotências de muitos que se sentem superiores aos demais porque são cristãos, né? Porque se consideram vigilantes da moralidade dos outros. Para muitas pessoas, ser cristão não é se parecer com Jesus, é ser pessoas que vigiam a moralidade das outras pessoas e o que essas pessoas fazem nas suas intimidades. São pessoas que muitas vezes condenam em público o que elas fazem em particular. E esse texto deixa claro como tem pessoas que são absolutamente insensíveis e, mesmo assim, se sentem santas, superiores, homens de Deus, líderes religiosos, né? Como no caso desse grupo que resolveu tentar Jesus. E por que eles tentam a Jesus? Tentam a Jesus porque se sentem ameaçados por ele. Querem pegar Jesus por alguns motivos, porque o que Jesus fala e o que Jesus faz é muito desconcertante para eles, porque eles não têm profundidade, eles se baseiam num moralismo e eles se baseiam num aprisionamento que fazem em relação às pessoas mais pobres e assim sustentam a sua estrutura e o seu status. E se as pessoas pararem para ouvir o que Jesus está falando, o esquema deles pode desmoronar. Então, eles querem amordaçar Jesus, porque para um religioso, nada é tão desconfortável como alguém que é livre de verdade. Alguém que pode ser quem ele é de verdade,
no bom e no mau sentido, ou seja, nas suas qualidades e também nas suas limitações. Porque uma pessoa que não é livre, nem para ter limitações ela pode ter de fato. O que mais deixa religiosos desconcertados é alguém que pode ser uma pessoa de verdade, não uma pessoa de plástico feita apenas para aparecer nos púlpitos e ser admirado artificialmente pelas outras pessoas, né? Para religiosos, o que deixa eles desconcertados é alguém que pensa diferente, é alguém que não reza na cartilha. E Jesus era esse alguém, né? Jesus estava lá sem querer briga com ninguém, estava em paz, tranquilo, conversando com pessoas que queriam ouvir os seus ensinamentos, e de repente chega um grupo de pessoas levando uma mulher e, conforme diz o versículo 3, colocando essa mulher em pé no meio de todos porque ela tinha sido surpreendida em adultério. Essa passagem tem muitos problemas. Só esse versículo ele já mostra, já não precisava nem mais ter história, né? Porque só esse versículo já mostra quão cruéis eram aquelas pessoas que estavam ali tentando Jesus. Primeiro porque ninguém é pego em adultério sozinho, né? Ninguém adultera sozinha ou sozinho. Toda mulher que adultera, adultera com alguém. Assim como todo homem que adultera, adultera com alguém. Ninguém faz isso sozinha. E aquela mulher, se ela foi pega em adultério, significa algumas coisas. Significa que tinha um homem com ela. E a lei que eles diziam defender previa punições para a mulher, mas também previa punições para o homem que fosse pego em adultério. E cadê o homem que estava adulterando com ela? Onde ele foi parar? Ele foi colocado ali no meio de todos também? Ele foi exposto diante de todo mundo também, como, entre aspas, deveria ser, se a postura era de defender a lei? Não, nem se fala de homem, né? Provavelmente o homem devia ser um deles que ali estava no meio acusando aquela mulher de adultério, como ela não tinha voz, ela não tinha vez, ela era um objeto, ela não era considerada um indivíduo, uma pessoa respeitada na sua dignidade humana. Provavelmente ele estava ali. E outra coisa, se flagraram um ato de adultério, é sinal que aquele adultério foi forjado, foi armado. É sinal que essas pessoas estavam extremamente interessadas na relação sexual que aquela mulher estava tendo. Estavam vigiando para pegar no flagrante, para pegar durante o ato. Estavam de olho, sim, hein? Pessoas que condenam em público o que elas fazem no particular. Muitos daqueles que foram até Jesus deviam estar se satisfazendo ao ver o ato sexual daquela mulher com outro homem. Muitos deviam estar animadíssimos em ver aquela cena e talvez nem querendo interromper aquela cena, porque estavam se satisfazendo em ver aquele ato todo, né? Agora, diante do público, não, isso é uma imoralidade que nós não podemos tolerar. Esse é um ato que nós não podemos aceitar, porque a lei que nós defendemos diz isso, isso e aquilo. A lei que eles dizem defender, como eu falei, também falava sobre o homem, que passaram pano para ele. A lei falava de misericórdia, de amor, de acolhimento, que eles não têm a menor com relação àquela mulher. Usam aquela mulher como um objeto, como outro qualquer. Expõem aquela mulher, e sempre é mais fácil fazer isso com uma mulher do que com um homem, que provavelmente denunciaria o esquema deles se fosse exposto, né? E aquela mulher não pode fazer isso, né? Porque ela já foi colada nela um rótulo de pecadora. E ela já não podia falar em público, agora menos ainda. Pois é, pessoas que se sentem defensoras da Bíblia sem nunca terem lido a Bíblia, e se sentem as defensoras da ortodoxia, as defensoras da Bíblia,
pessoas que querem discutir teologia jogando versículos da Bíblia assim aleatoriamente e não entendem o espírito da Bíblia, o espírito que revela a Bíblia, que não se faz montando versículos isolados numa tremenda de uma cretinice, como esses aqui que queriam defender a regra. Só que a regra nas mãos e na boca de moralistas, ela tem menos rigor do que a regra lá dos gols do Fantástico, né? Menos rigor do que aquilo que é apenas uma ironia. A regra serve para expor quem eles querem expor, para eliminar quem é uma pessoa livre, para eliminar e calar quem está colocando os seus ensinamentos à prova. Agora, essa mesma lei, ela é usada ou ignorada para acobertar o que eles fazem de errado e as estratégias que eles fazem de errado. Já viram leis eclesiásticas que são usadas para impedir aquilo que não é do interesse da estrutura religiosa, mas que é desprezada quando tem algum parente que quer algum cargo, quando tem algum interesse de uma lei que favorece a quem está no poder, aí a lei eclesiástica ela é modificada, ignorada, deturpada. Você já viu isso se faz parte de alguma igreja, com toda certeza, independente de qual seja essa igreja. Eles, na verdade, querem apenas acusar a Jesus e usam a mulher como um instrumento. Olha como não valorizam aquela mulher de maneira nenhuma. E querem medir a ortodoxia de Jesus. A lei diz que uma mulher pega em adultério deve ser apedrejada. Mas diz também que um homem pego em adultério deve ser punido também. E aí eles querem que Jesus caia em contradição. De contradição, essa gente entende muito bem, muito bem. Falam sobre coisas que não praticam, condenam coisas que fazem no particular. E aí eles falam para Jesus que não está minimamente interessado no joguinho deles, mas está interessado na vida humana daquela mulher que ali está. E aí ele, depois de muita insistência, né, querem ver se ele vai se contradizer entre a lei para ser acusado de heresia ou entre o seu ensinamento para ter os seus argumentos diminuídos. E aí Jesus fala, bom, já que vocês fazem tanta questão em apedrejá-la, podem apedrejá-la, podem começar, mas vamos começar por aquele que não tem nenhum pecado, porque para apedrejar alguém que é pecadora, precisa não ser pecador, porque se for pecador, será igual, idêntico a ela, e não poderá estar numa relação de superioridade, né? Então, se vocês querem apedrejar uma mulher que é pecadora, se vocês não forem pecadores, podem começar o apedrejamento. Eu tenho a sensação de que se essa história se desse hoje, ela teria um final diferente, porque o texto está dizendo que eles foram acusados pela própria consciência. Eles ainda tinham consciência. Eles ainda tinham alguma vergonha na cara, por mais escondida que estivesse lá. E até porque o outro pivô dessa história toda de adultério devia estar ali no meio deles, né? Era uma consciência meio que forçada, porque se eles tentam alguma gracinha, talvez esse cara falasse algo, né? E Jesus sabia que um adultério não se faz por uma pessoa só. E Jesus sabia que a lei também dizia que o homem deveria ser punido, né? E Jesus sabia que aquela acusação deles não era sincera, não era genuína. Se fosse hoje, talvez o desfecho seria outro, porque eu já duvido da consciência desses que se dizem defensores da moral e dos bons costumes. Eu duvido da consciência desses que vivem da estrutura religiosa e que são capazes de tudo para continuar vivendo bem e confortavelmente da estrutura religiosa. Eu duvido da sinceridade da maioria dos conservadores, porque todos os conservadores são conservadores porque vivem da estrutura religiosa e por isso querem conservá-la. E todos os que se dizem conservadores ganham muito bem da estrutura religiosa que eles defendem e ganham para defendê-las.
E esses homens foram acusados pela consciência e um por um foram indo embora. E aí Jesus se vira para a mulher e diz: Cadê os teus acusadores? Cadê aqueles que pregavam tanta pureza? Eles não estão mais aqui, não sobrou nenhum. E aquela mulher responde para Jesus: Não sobrou nenhum, todos foram embora. E aí Jesus acolhe aquela mulher e fala: Olha, nem eu, que não estou envolvido nessa armação toda, que não estou envolvido nesse circo todo que foi armado contra você, que queriam pegar você, que queriam expor você, eu poderia te jogar uma pedra, mas eu não quero fazer isso. Eu quero te estender a mão. Eu quero acolher você. E a mensagem da igreja é a mensagem que joga pedra em quem é moralmente inferior a quem tem a pedra na mão. E a mensagem de Jesus é a que renuncia à pedra para estender a mão para uma pessoa passando por dificuldades, passando por crises, passando por limitações, porque sabe que todo ser humano tem suas fragilidades, tem suas limitações e estende a mão num gesto de acolhimento, mesmo para uma mulher considerada pecadora para a estrutura religiosa e para a sociedade. Porque a espiritualidade de Jesus não é a de rótulos, mas é a de acolhimento, de perdão e de fazer com que as pessoas sejam incentivadas a serem seres humanos melhores. Não necessariamente do ponto de vista da moral religiosa, mas do ponto de vista da humanização das relações, porque é o que Jesus faz. Jesus humaniza aquela mulher. Jesus mostra que ela não é um objeto, que ela é um ser humano e tem que ser tratada como um ser humano. E Jesus também humaniza aqueles caras quando faz aquela resposta para eles, né? É que eles se sentiam acima da humanidade, por isso são rebaixados. Porque eles também são pecadores e piores do que ela, né? Porque ela admite o erro. Eles escondem o erro numa roupagem de religioso, de ortodoxo, de conservador. Que coisa estranha que é isso, né? E que a gente possa optar pela espiritualidade de Jesus, pela espiritualidade da mão estendida e não da pedra em punho, da espiritualidade do acolhimento e da espiritualidade que humaniza, porque esse é o chamado de Jesus. Se você gostou, compartilhe essa reflexão, deixe seu like e inscreva-se no canal e em breve a gente volta para mais conteúdos por aqui. Até lá!